Amigos queridos, envolvidos nas suaves vibrações deste ambiente espiritual, preparado para nos receber, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, amado Mestre, e buscar na sintonia maior as vibrações que nos conduzem aos pensamentos felizes, os sentimentos do bem, na verdade. Assim, sintonizados no diapasão do Evangelho de Jesus, procuremos nesta hora sentir no íntimo quanto somos estimulados a prosseguirmos resolutos pelos caminhos do entendimento da verdade. Quanto somos convidados a nos erguermos para estarmos na vida escolhida por nós, para as experiências redentoras da jornada terrestre. Estes amigos espirituais, em nome de Jesus, sempre nos conduzem através das sábias intuições, inoculam em nossos pensamentos a fagulha viva da fé, a chama da paz, de que tanto somos necessitados. E pedimos a esses mesmos amigos espirituais, responsáveis por este Evangelho, que com compaixão e piedade de nós, nos amparem, trazendo aos nossos pensamentos as intuições necessárias. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse é o capítulo da pacificação do espírito, das bem-aventuranças para aqueles espíritos que já se deixam conduzir pelos ditames da consciência e que então se curvam dóceis à vontade de Deus, que quer de nós apenas que sejamos espíritos perfeitos e nos oferece para isso oportunidades e recursos, estímulos. E a centelha divina, né, que em nós se manifesta cada vez mais, em cada século mais. Então é importante nós pensarmos que se estamos destinados à perfeição, porque esse é o determinismo da lei, esta perfeição, quanto mais dóceis fomos, mais felizes ou bem-aventurados seremos. Quanto mais nos contrapomos a esses recursos e a essas oportunidades, mais sofridos seremos. Então, os espíritos mansos, dóceis ou pacificados são sempre espíritos que têm um estado de lucidez muito avançado. Então, não é aquela passividade do deixa para lá, vamos ver como fica. Não, é um estado de lucidez, de entender a si mesmo como espírito e sentir que as situações convidativas à transformação são oportunidades benditas, que então se fazem presentes no nosso planejamento reencarnatório.
essa paciência, né? Que nunca mais possamos dizer perdi a paciência, porque quando se tem não se perde, né? O sentimento ele é uma perenidade, né, no espírito, mesmo que seja ainda incipiente, nascente em nós, a gente não retrocede. Mas o que a gente perde é o equilíbrio. E essa é a pergunta que todos os dias nós estamos fazendo. Qual é mesmo a situação na sua vida que sempre que acontece, você perde o equilíbrio? Você sai da sua harmonia. Você se desarmoniza. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender qual é o ponto que eu preciso resolver na minha intimidade, que é um impeditivo da verdadeira paciência. Paciência aqui configurada como uma forma de caridade. Olha, interessante, a paciência configurada como forma de caridade, ela é ativa. Ela opera no ambiente para também pacificar o outro. Então, diz assim: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e consequentemente mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Estes sofrimentos não são de Deus, são nossos. É a consequência das nossas reiteradas transgressões às leis. Tem uma lei universal de ação e reação, causa e efeito. E é nesse influxo dessa lei que nós ficamos frente a frente com aquilo que criamos para nós mesmos. E quando aquilo que criamos para nós mesmos retorna para nós, os nossos impulsos são de nós fugirmos de inúmeras formas daquilo que é da nossa responsabilidade, reorganizar, restaurar, equilibrar, transformar naquele relacionamento, né? E quando o sofrimento fica grande, e chega um momento que fica mesmo para todos nós, é o limite do recurso, né? Fala, bom, daí para frente eu não tenho recurso. Eu fiquei distraído de desenvolver esse recurso, porque nesta hora da prova eu precisaria usar o recurso. Mas agora, ainda não tendo, vou construir enquanto estou a caminho com ele. Nos primeiros 1000 passos, eu estou me ajustando com a lei, construindo o recurso, no nosso caso da paciência, para que eu possa chegar nos outros 2000 passos aprendendo a amar. Então, a paciência, enquanto caridade, né, ela é bastante ativa. Por isso que a gente tem todo dia falado um pouco o que é suportar, que são as obrigações, o que é a tolerância, que já são sentimentos brandos, que já implica numa flexibilidade, que implica numa extremada compreensão do momento do outro, até chegarmos na paciência, que é uma virtude de muitos sentimentos que ela agloba, como esses que a gente tem falado todos os dias, né? Então, vamos refletir com Emmanuel no livro Rumo Certo, uma lição. Eu tenho, assim, nessas buscas para a gente ter um alimento do nosso campo mental para refletir sobre a paciência, eu tenho visto que quase que em todas as obras de Emmanuel, a palavra paciência aparece várias vezes. Várias vezes, né?
Às vezes nós estamos ainda construindo a tolerância, né, para um dia sermos pacientes, mas já é um bom caminho. Porque o capítulo onde está inserida a paciência é o capítulo dos mansos e pacificados. Mas esse capítulo do Evangelho mostra muito mais para nós a incoerência do que a pacificação, porque o que nos impede de sermos mais pacificados são as incoerências. Jesus chamava de hipocrisia, né? Nós estamos trazendo o termo da evangelização que Eurípides Barçanufo trouxe por vários encontros que o trabalhador espírita cristão precisaria ter uma postura. Essa postura significaria coerência com o que sabe, com o que vive, com o que é e experiência, né? Porque se a nossa palavra for vazia, zero de experiência naquilo, ainda estamos no patamar da incoerência, né? E a incoerência é a nossa hipocrisia. O Emmanuel vai trazer para nós ainda a ambivalência, vamos dizer assim, de posturas que temos com determinadas pessoas e com outras em outras situações, outros comportamentos. Por quê? Porque a história do meu espírito com aquela pessoa ou com aquelas pessoas que eu trago mais dificuldade repercute na minha anterioridade. E às vezes, com entre aspas estranhos, aquele espírito não compõe a minha história. Então não há ressonância nas minhas referências doentes. E é quando eu consigo tratá-los muitas vezes melhor do que trato aqueles a mim confiados para o ajuste com a lei. A gente tem que compreender isso em nós também, senão nós viraremos algozes de nós mesmos, né? Diz Emmanuel, paciência e vida. Estudo necessário da paciência. Observar cada um de nós à frente da própria conduta, nas relações humanas e no reduto doméstico. Esse é o foco que ele vai dar hoje. Como eu sou à frente das relações humanas em geral e no meu reduto doméstico. E ele vai pedir que a gente faça uma observação dessa paciência e vida. Então diz assim: sabemos compreender habitualmente os assaltos morais de inimigos gratuitos, obrigando-nos a refletir quanto à melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente em seus pontos de vista. Ora, nós somos chamados muitas vezes em situações em que os, entre aspas, inimigos gratuitos, que são pessoas desequilibradas por si mesmas, né? Que nos levam a refletir quanto à melhor forma de auxiliar esse inimigo gratuito, esse que me maldiz, esse que me abandona, que me rejeita, enfim. Qual o melhor recurso nós vamos buscar dentro de nós? Qual a melhor forma de auxiliá-los para que se renovem construtivamente em seus pontos de vista, mudem a forma de pensar? E em muitos casos, esbravejamos contra o desagrado de uma criança que a doença incomoda. A criança, às vezes, faz uma manha infantil ou está queixosa por algum desconfortozinho e nós vamos esbravejar com a criança e passamos horas do nosso dia vendo planos elaborados de como vamos fazer com os outros que são os nossos inimigos e levá-los a refletir em coisa melhor. É um desequilíbrio nosso, né? É uma incoerência. Outra situação. Aprendemos a suportar com serenidade e entendimento prejuízos enormes da parte de amigos nos quais depositávamos confiança e carinho.
Muitas vezes você é o avalista de uma dívida de um amigo, aguardando o retorno do seu investimento financeiro, e isso não acontece por N motivos, mas nós suportamos com serenidade, entendimento, um prejuízo enorme da parte dos amigos, que temos carinho, confiança, buscando encontrar modo mais seguro de ajudá-los para o resgate preciso. Então, isso já nos ocorre. Por quê? Porque o amigo, ele não traz em mim referências de desajustes profundos. Então, eu sou capaz de compreender, eu sou capaz de buscar caminhos, eu sou capaz de socorrer. E muitas vezes condenamos asperamente pequenas despesas financeiras naturais de entes queridos, credores insofismáveis de nosso reconhecimento e ternura. Então, você atende ao amigo e chega em casa, se o filho está abusando da energia elétrica ou do uso do chuveiro, ou de alguma coisa, ou foi na esquina e comprou alguma coisa que estava assim o seu interesse e que não estava na programação daquele dia, pronto. O desequilíbrio é violento. Condenamos asperamente pequenas despesas naturais dos entes queridos. É bem forte nós pensarmos sobre isso, porque talvez tivéssemos que ser para os nossos como somos para os demais, que aí seria uma coerência, né? Então Emmanuel vai dizer para nós: a tolerância para com os superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é realmente o recurso da vida em que se nos erige o metro de burilamento moral. Vamos entender, e é importante essa sugestão do Emmanuel, se nós somos para com os superiores, hierarquicamente a nós, iguais ao que somos aos subalternos. Vamos fazer uma reflexão bem consciencial sobre isso, porque é disto que está sendo falado nessa reflexão do Emmanuel. Será que nós somos com aqueles hierarquicamente superiores o mesmo que nós somos com a criança lá de casa, com o idoso lá de casa, com o funcionário lá de casa, com aqueles a quem eu tenho uma ascendência? Porque o que nós estamos falando? Sobre coerência e paciência, né? Então, isso porque, conquanto a beneficência se mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar com campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, do que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. A história do espírito, é isso que nós temos que olhar para nós e dizer: qual é a minha história com esse espírito que veio me desafiar para que eu faça mudanças em mim? Porque sempre nós temos a expectativa de que o outro faça mudanças para que todos melhorem, né? Mas é a história do espírito com este familiar ou amigo, ou do grupo da casa espírita, do grupo de convivência,
ou do seu trabalho profissional que tem uma convivência estreita, qual é a história? E alguém pode estar pensando assim, mas eu não sei como saber. Sabemos sim, olhando para nós mesmos e vendo o que no outro dispara em mim estas predisposições, hoje chamadas gatilhos, que estão incrustadas, latejantes, e que quando alguém estimula, esse conteúdo vaza ainda de forma primitiva. Muitas vezes nós temos uma reação hoje, 2022, com a carga emocional de 1743. Quando um fato entre eu e aquele espírito aconteceu, eu trago esse registro retido na minha anterioridade, na forma de memórias, que não foram transformadas. E eu vou precisar mesmo que você apareça na minha vida e me estimule a drenar esse conteúdo, porque do contrário, eu trataria um tumor com band-aid. Muitas pessoas querem tratar tumores com band-aid. Num positivismo fosfórico, sem base na pacificação da consciência, a consciência em desajustes. Então, olha só, eu precisei que você chegasse na minha vida para destamponar conteúdos reprimidos na minha memória, que eu vim para drenar e sanear. Bendita seja a hora que você chegou na minha vida, para que eu possa abrir essa comporta e hoje, com os filtros do entendimento da verdade que a doutrina espírita traz para todos nós, com esse filtro da verdade e com os sentimentos bons que já são as minhas aquisições, com os valores morais que já permeiam a minha consciência e me norteiam na vida, este é o ponto bom em que você pode chegar, porque eu já tenho o Evangelho de Jesus. Eu só preciso agora me exercitar com você, para que essa paciência, na forma da caridade, possa muitas vezes se transformar numa gratidão por tudo que você fez para mim na minha vida. Então, a doutrina espírita ela é extremamente esperançosa, porque ela nos desvenda a lucidez, ela alimenta a nossa razão, ela enxerta em nosso coração o vigor dos sentimentos felizes, para que sejamos espíritos resolutos, confiantes. Então nós, os trabalhadores espíritas, já estamos imbuídos de boa vontade, já pensamentos fraternos são constantes em nós, já somos sensíveis à dor do outro, mas existem pontos incrustados que só reencontros poderão sanear. Isso é uma bênção. Já pensou se nunca encontrássemos, mudássemos para um planeta e deixássemos os nossos desafetos todos para trás? E alguém falasse, olha Célia, zerou, vamos começar daqui para frente. Então, nós não caminharíamos deixando alguém na nossa retaguarda, saibamos disso. Não caminhamos um passo à frente deixando alguém na retaguarda, porque a lei é de reparações, de ajustes, de amor, de caridade. Isso é a lei, né? Então, paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada para ser consolidada. Olha só, não é uma coisinha assim, olha, já estou super paciente. Cadê a história da paciência no seu ser espiritual? Qual é a história? A história é que a minha tia, que me desafiava nas suas manipulações e eu era intolerante, ao longo de 30 anos, eu construí
a paciência aprendida, sofrida, sentida, exercitada, consolidada, junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização imorredoura no mundo da própria alma. Então, o espírito que é benevolente, ou o espírito que é paciente, ou o espírito que é tolerante, ele tem uma história de muitos sacrifícios pessoais. Ninguém chega numa virtude sem a história de uma experiência, que há dias na paciência que a gente fala, eu não vou conseguir, mas vamos levantar, ainda que com os joelhos desconjuntados, e vamos seguir, porque estamos construindo virtudes. E é tão espetacular quando a gente constrói com alguém muito próximo do nosso planejamento reencarnatório, nós nos sentimos libertos do mal da intolerância e passamos a ser espíritos pacificadores de outras pessoas. Porque temos uma história, temos uma experiência e essa experiência nos conduziu. Então, finalizando, diz Emmanuel, proclamemos e ensinemos quanto nos seja possível os méritos da paciência. No entanto, examinemos as próprias reações da experiência íntima diante de quantos nos compartilham a luta cotidiana. Na condição de sócios da parentela e do trabalho, do ideal e das tarefas de cada dia, e perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando a paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus para conosco. Então, não esmorecermos na luta da edificação de uma virtude. É por certo claro que talvez numa existência de 0 a 10, a gente possa construir 1, 2, 3 pontos dessa paciência. E já estaremos sendo vitoriosíssimos se a gente consegue esse patamar. Porque como é um valor superlativo, em cada existência ela se expande mais, de formas que ainda na humanidade da Terra nem saberíamos compreender a expansão que tem o valor da paciência, que Jesus traz para nós, equiparando-a com uma forma de caridade. Então nós vamos deixar essa reflexão, fazer a prece. Jesus amigo, farol de luz a iluminar a humanidade do planeta Terra, sol da verdade, que a sua luz, Senhor, permeie a intimidade de todos nós, vasculhando, trazendo para nós, aflorado, a centelha divina, instalada por Deus na criação de cada qual de nós. Que a centelha divina, o que trouxemos de melhor em nós, possa se expandir nesta hora, possa se manifestar em nossos sentimentos, para que nos sintamos plenificados por tudo que temos recebido da vossa misericórdia e do vosso amor. Se conosco, Senhor. E nesta hora,
Pedimos humildemente em favor dos que sofrem, dos que se encontram nas ilusões do mundo, dos que se encontram perdidos de si mesmos, dos que se encontram com o vazio íntimo, outros que trazem os sentimentos enregelados na frieza da indiferença. Para todos de nós, Senhor, que te buscamos nesta hora, para os nossos parentes, familiares queridos, para os amigos que tanto amamos, que se desfilam em nossa mente nesta hora. E pedimos então, Senhor, por todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que as equipes socorristas possam estar visitando a todos, levando paz e esperança, conforto e o lenitivo que aplaca todas as dores. É nesta confiança e extremada gratidão por tudo que temos recebido, Senhor, que em seu nome e em nome dos bons espíritos encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.